Na quarta-feira, o Banco Central cortou a Selic para 14% ao ano, e isso o Brasil inteiro leu como uma boa notícia. Juro caindo, dinheiro mais barato, alívio chegando. Só que se você ler o comunicado com atenção e escutar o que os próprios economistas estão dizendo nos bastidores, você percebe uma coisa desconfortável. Esse corte é frágil, ele foi feito em cima de um colchão que ainda está balançando. A maioria das pessoas vai tomar a decisão errada com o próprio dinheiro justamente porque acreditou numa história que ninguém consegue garantir. Deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo por trás desse número e a resposta certa que você não está vendo, não está pensando. Vamos começar pelo que não fecha. O Banco Central cortou a Selic, e cortar os juros é o que você faz quando a inflação está sob controle. Só que a inflação no Brasil não está sob controle. Ela continua acima da meta. A meta é 3%, com teto de 4,5%. E a gente segue rodando acima disso. Pior, as expectativas de inflação lá na frente, para 2028, em vez de convergirem para a meta, estão se afastando dela. Elas subiram de perto de 3,68% para 3,8%. Isso tem um nome técnico que é meio feio, chama desancoragem. Na prática, significa que o mercado está perdendo a confiança de que a inflação ela vai de fato ser controlada. Então, já temos o primeiro problema. Cortou o juro com a inflação ainda escapando e a expectativa piorando. Segundo problema é a credibilidade. Na reunião anterior, o Banco Central fez uma manobra que os economistas chamaram de truque. Né? Eles empurraram o horizonte de análise de 2027, onde a projeção de inflação estava em 3,7%, acima da meta, para 2028, onde o número aparece mais camarada. Trocando em miúdos ali, eles, em vez de perseguir a meta, o Banco Central passou a impressão de estar perseguindo o número que fica um pouco melhor no relatório. E o mercado percebeu. Foi exatamente por isso que a confiança começou a rachar. Terceiro problema, o fiscal, que é a raiz de tudo. A dívida pública brasileira está caminhando para 83% do PIB e crescendo 3 pontos por ano. Isso não é pouca coisa, é por isso que o Brasil paga um dos maiores juros do planeta. Repara no contraste, os Estados Unidos devem 110% do PIB, mais que o Brasil, e pagam 4% ao ano. O Brasil deve menos e paga perto de 15%. A diferença toda está na credibilidade e na moeda. Quando o país gasta mais do que arrecada de forma permanente, quem empresta para ele exige um prêmio de risco cada vez maior. É a mesma lógica de qualquer empréstimo. Quanto mais arriscado o pagador, maior o juro cobrado. E tem um detalhe que me preocupa. O ministro da Fazenda disse com todas as letras que o déficit do Brasil é alto não porque o governo gasta demais, mas porque o juro é alto. Isso inverte a causa e o efeito. E cada vez que a autoridade econômica fala assim, o mercado cobra mais prêmio, não menos. Porque sinaliza que o problema de fundo não vai ser enfrentado. Junta tudo, inflação acima da meta, expectativa desancorando, dívida crescendo, credibilidade arranhada, uma eleição a menos de 60 dias e um cenário externo com guerra no Oriente Médio e petróleo que já bateu $90 e pode voltar, o próprio comunicado do Banco Central não promete continuidade. Ele diz, com essas palavras, que os próximos passos vão depender dos dados. Ou seja, pode cortar, pode parar e num cenário ruim pode até voltar a subir. Então a leitura honesta é essa. A Selic caiu, mas isso não é o começo garantido de uma queda tranquila. É um passo em cima de um terreno ainda instável. E é aqui que eu quero te tirar dessa armadilha. Porque agora você está esperando que eu diga para onde que a Selic vai. E ela vai continuar caindo, ela vai parar, se ela vai subir. E a coisa mais honesta, mais valiosa que eu posso te falar nesse vídeo é: eu não sei. E vou te falar a verdade, ninguém sabe. Nem o economista-chefe do banco, nem o Banco Central e nem o ministro da Fazenda. A gente tem uma mania perigosa de olhar para uma tendência de hoje e assumir que ela vai continuar amanhã.
A Selic caiu hoje, então ela vai continuar caindo. Os dados do Brasil estão ruins hoje, então vão continuar piorando. Isso é uma ilusão. Existe um pensador chamado Taleb que escreveu um livro inteiro sobre isso chamado Iludidos pelo Acaso. E ele tem uma ideia que devia estar pregada na parede de todo investidor, que é quanto mais de perto e com mais frequência você está observando alguma coisa, mais ruído você percebe e menos sinal, que é o que importa. A maioria das pessoas toma a decisão reagindo ao ruído, achando que é o sinal. E a manchete de ontem, a Selic caiu para 14%, é ruído. É um ponto isolado numa curva que vai ter assim, 1000 altos e baixos. E o sinal, aquilo que realmente constrói patrimônio, só aparece quando você olha em décadas, não em manchetes. Quem confunde os dois vive girando a carteira a cada notícia e nunca sai do lugar. Lembra do que aconteceu em 2016, quando o Brasil aprovou o teto de gastos? O juro despencou de 12,5% para 6% em 6 meses. Ninguém tinha previsto isso. Da mesma forma, ninguém consegue prever o que a próxima eleição, o próximo choque de petróleo ou a próxima decisão fiscal vão fazer com a Selic daqui 2 ou 3 anos. Aqui está a virada. Se ninguém consegue prever o futuro, então tentar acertar a previsão é a estratégia mais frágil que existe. O seu dinheiro, a sua liberdade não podem depender de você adivinhar certo. Eles precisam estar montados de um jeito que funcione, seja o cenário qual for. Isso muda completamente a pergunta. A pergunta não é para onde vai a Selic. A pergunta é como eu monto uma carteira que não precisa que eu acerte isso. Então vamos para a parte prática. E eu quero te mostrar não uma teoria, mas 16 anos de dados reais. A carteira que eu montei para esse vídeo tem 4 peças. 60% em renda fixa, dividido meio a meio entre pós-fixado e IPCA+, 30% em ações do mundo todo, através de um ETF internacional, e 10% em ouro, a proteção. Repara que essa carteira é puxada para renda fixa, isso é proposital. A ideia não é ser agressivo tentando adivinhar o próximo movimento do mercado, é ser resiliente independente do que vier. Agora, olha o que essa combinação fez. Testada mês a mês, desde 2010 até hoje, 16 anos, isso inclui uma recessão brutal de 2015 a 2016, o impeachment, a eleição de 2018, a pandemia em 2020, a disparada de juros de 2021 e 2022 e a volatilidade que a gente está vendo agora em 2026. Nesses 16 anos, a carteira rendeu, em média, 7,23% ao ano, acima da inflação real. E para você ter noção do tamanho disso, no mesmo período, o CDI, que é o que a maioria das pessoas usa como porto seguro, rendeu 3,85% ao ano, também acima da inflação. Quase o dobro de retorno real com uma carteira que nem precisou prever nada. Composto, ano após ano, quase 2 décadas, isso multiplicou o poder de compra do investidor por mais de 3 vezes. E olha a consistência, que para mim é o dado mais importante de todos. O pior ano dessa carteira, em 16 anos, incluindo a pandemia, teve uma queda real de menos de 8%. O melhor ano passou de 18% real. E quando ela caiu, ela levou em média 22 meses para voltar ao topo. Isso para uma carteira que atravessou as piores crises da história recente do Brasil. Agora vem o dado que eu acho mais impressionante. Eu comparei essa carteira com o CDI mês a mês, em janelas móveis de 5 anos, ao longo de todo esse período. E o CDI no Brasil não é um adversário muito fácil de bater. É um dos juros mais altos do mundo. Mesmo assim, em 133 das 140 janelas de 5 anos que eu testei, a carteira diversificada bateu o CDI em 95% das vezes. Isso não é sorte de um ciclo bom. São 16 anos de prova de que diversificar entre renda fixa, ações do mundo todo e ouro vence o CDI na esmagadora maioria do tempo, sem você precisar adivinhar uma única decisão do Banco Central. Você não precisou saber se a Selic ia parar em 14, em 10 ou em 8. Não precisou saber quem ia ganhar a eleição.
não precisou prever a pandemia nem a guerra. A carteira absorveu tudo isso e ainda assim bateu o CDI em quase toda a janela de 5 anos que existiu nos últimos 16. É isso que eu quero que você leve desse vídeo. Não é sobre acertar o próximo movimento, é sobre construir uma estrutura que já provou com dado real que funciona independente do movimento. Agora eu te faço a pergunta que é mais difícil. Você é a pessoa que ouviu que a Selic caiu e agora vai correr atrás de uma única jogada, tentando adivinhar o próximo movimento, colocando seu futuro na mão de uma previsão que nem o Banco Central consegue fazer. Quem tem 100% do patrimônio no Brasil, no real, exposto a uma eleição e a um fiscal que ninguém sabe para onde vai. Ou você é a pessoa que entendeu que a liberdade não vem de acertar o palpite, vem de montar uma estrutura que sobrevive a qualquer palpite. Que aproveita a janela de juro real alto, que está aberta agora, mas com o patrimônio dividido entre renda fixa, ação no mundo, proteção, para não depender de um cenário só. Um desses caminhos depende de sorte, o outro depende de plano. E essa é a diferença entre os dois. Ao longo de 10, 15 anos, é a diferença entre viver ansioso, olhando notícia todo dia, e viver livre, com o seu dinheiro trabalhando sozinho. A verdade é que ninguém vai te dizer que o futuro da Selic, da inflação, da eleição é imprevisível. E tudo bem que seja. O seu trabalho nunca foi adivinhar o futuro. O seu trabalho é construir uma carteira que não precisa que você adivinhe. A Selic a 14% te deu uma janela rara para você conseguir fazer isso com um juro real alto na mão. Mas a janela, obviamente, fecha. Se você não sabe como está a sua carteira nessa história, se está tudo no Brasil, tudo no pós-fixado, tudo num cenário só, eu montei um diagnóstico financeiro gratuito que leva menos de 5 minutos. Ela te mostra onde que você está exposto e o que você pode ajustar para parar de depender de sorte. O link está aqui na descrição. Faz agora, aproveita que essa janela ainda está aberta. Um abraço.